Olá, mais uma vez, as minhas amigas e meus amigos da Casa do Caminho. Nos encontramos aqui de novo, nesse modelo virtual, nessa extraordinária oportunidade virtual, para fazermos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Fora da Caridade não há salvação. Vamos falar em 30 minutos, vamos tentar falar sobre todo o capítulo, todo o capítulo. E ele tem o princípio, primeiro, traz a parábola do samaritano, que é uma das parábolas mais expressivas, a meu ver, de maior conhecimento, mais pública, na verdade, e com uma expressão extraordinária pelo conjunto de personagens, pelo cenário, pelas ações, e que Jesus consegue, de um modo resumido, como sempre, externar e colocar isso como uma grande lição, como uma grande pergunta às nossas consciências. O que precisa o espírito para se salvar? Está na parábola do samaritano, o mandamento maior, necessidade da caridade, segundo Paulo, ou São Paulo, como é tratado aqui, e fora da igreja, fora da verdade, não há salvação, e fora da caridade não há salvação. Eu vou começar com uma expressão do Chico, que ele dizia e repetiu por muitas vezes, mesmo na sua biografia, e repetiu em tantas outras interpretações das obras com as quais ele lidou através da sua psicografia, é que se ele soubesse, se alguém chegasse e dissesse que além de fora da igreja, fora da verdade e fora do espiritismo não houvesse salvação, né, ele disse que estaria fora do meio. Ele diz que o verdadeiro sentido da doutrina espírita é expressar esse sentimento maior, a caridade. Então é fora da caridade que não há salvação. Bom, o estudo é assim, a gente começa perguntando, será que nós sabemos, de fato, o que é caridade? Porque a expressão de caridade, ela vem sofrendo, como o dicionário até nos coloca, um pouco diferente do modo como mensuramos, do modo como tratamos a palavra caridade. Essa palavra nos acompanha, e não só dentro da doutrina espírita, como dentro das outras doutrinas cristãs ou não cristãs. O budismo tem esse sentido, esse sentimento, chama dana, inclusive, e é é a primeira perfeição das 6 que eles determinam, como se fosse um conjunto de valores muito especiais para a doutrina budista, e o primeiro é o nome Aldana, que corresponde à caridade. Depois nós temos o mesmo no islamismo, temos o mesmo, enfim, um conjunto dentro do cristianismo, do catolicismo, do protestantismo, nesse desdobramento que foi feito, e dentro, claro, da doutrina espírita, com um ênfase que a gente dá um olhar e nós vamos tentar dissertar agora, porque as passagens que estão presentes aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e particularmente no capítulo 15 do Evangelho, que nós vamos tratar, são passagens que estão na Bíblia, que é o Novo Testamento, trazendo essa nova concepção que Jesus deixa para todos nós como um grande ensinamento e como uma fórmula ali dentro, as parábolas. É um modo de você mexer com o íntimo das pessoas, criando ambientes, criando essas alegorias para que as pessoas pudessem, de alguma forma, se aproximar. Então, vamos lá. O que a gente busca como palavra caridade? Eu estava procurando, e no dicionário, ele traz aqui, doando o que não é supérfluo, é uma forma de caridade. Caridade material, também está lá no dicionário. Caridade impessoal. Caridade não material, também tá. Mas que diz aqui, modo de aliviar, mesmo que temporariamente, a fome, a sede e as necessidades básicas de inúmeras criaturas. Essa é uma forma que talvez nós tenhamos conhecido como o princípio de caridade, do exercício da caridade. Vamos fazer a caridade. Quem dava esmola fazia uma pequena caridade, que é uma maneira de se olhar, tem que ter um olhar para o sentido caridade entre o que é assistência e o que é assistencialismo, entre o que é caridade e o que é se livrar
de uma situação embaraçosa, de uma situação que te causa desconforto, de uma situação que te causa embaraço. Na verdade é isso, né? Às vezes damos alguma coisa, como por exemplo nos sinais, distribuímos aquela esmola, aquele pedido, ou fazemos uma compra de algo que muitas vezes nem nos interessa, como uma forma de nos livrarmos, ou até por medo. É impressionante isso. Mas a gente, conversando com algumas pessoas, a gente pergunta assim, pô, você faz aquela caridade do sinal? Senão eu dou, que é para não irritar, porque a gente não sabe quem é. Pode ser um bandido, pode ser um moleque desse. Então, fica desgastado, o sentido fica muito ruim. Então, voltando para a nossa caridade. Amor que se move na vontade e na busca de bem fazer ao outro. Uma coisa que está no dicionário. Será que nós já estamos vivendo isso? Porque lá num dado momento, caridade para com o próximo, ser caridoso. Você tem que ser caridoso consigo e com o próximo, né? Ama a Deus acima de tudo e ao teu próximo como a si mesmo. Está nesse capítulo, inclusive, faz parte desse argumento todo que nos vem, e eu não vou ficar dissertando e lendo, porque todos vocês, senhores e senhoras, dispõem com certeza do Evangelho para fazer essa busca. Não vim aqui lhes ensinar o que está escrito. Eu vim aqui lhes provocar, trazer uma reflexão, tive essa oportunidade da expressão, então colocá-las, não de uma forma para agradá-los, mas de uma forma para movê-los, para nos movimentar, porque eu também estou sendo movido quando sou instigado ao estudo e à reflexão. Ah, você já fez muitas palestras sobre esse tema. Sim, é verdade. E a cada momento ela vai tomando um tom diferenciado, muda, altera. Então nada está permanente. Isso que é muito bom. Existe um processo de novas camadas, vão sendo postas novas camadas. É para isso que eu estou chamando, nesse momento em que nós estamos aqui vivendo, um processo que nos chamou, primeiro, a um isolamento, ou seja, isolamento social. Nós nos unimos ou nos concentramos em nossos lares, ficando no quantitativo mínimo de família, né? Marido, mulher, filhos, aí tem a sogra, tem um sogro, tem um cunhado, ou tem alguém, ou você se afastou, fez um afastamento social dos colaboradores do lar, fez um afastamento social dos companheiros de labor, né, diário, de trabalho. A gente fez um afastamento, foi compulsório. Olha, nos primeiros 30 dias a gente tinham pessoas que tinham medo de abrir a janela, achavam, ficou uma forma muito paranoica de tratar esse vírus. Desculpe a expressão real, mas é um sentimento meu, e é óbvio que nós temos que nos acautelar e tomar todos os cuidados, ter todos os acompanhamentos sanitários, até porque melhor até um pouco de excesso de cuidado do que uma falta de cuidado ou displicência que a gente está observando agora e que está produzindo mal-estares e uma reação desse processo. Mas aí a caridade, porque começamos a entender solidariedade. Pessoas perderam empregos, pessoas perderam referência, pessoas ficaram sem salário porque para garantir o emprego tinha que abrir mão de receber o salário para contribuir com a empresa ou com a situação de algum negócio para se manter estável. E é verdade, não existe caixa, como até no próprio Evangelho nos traz. Você não consegue distribuir a riqueza do mundo igualmente para todos, porque nós temos inteligências diferentes, reações diferentes e fazemos coisas diferentes. Mas foi possível exercer solidariedade, cuidado. Na nossa pequena ou microcomunidade, como num edifício, num condomínio ou num quarteirão de casas, enfim, nesse conjunto, esses módulos, esses modelos habitacionais que frequentamos, foi possível nós vermos os mais variados tipos de expressão de caridade, de bem-querer, de misericórdia, de atenção. E aqui já falava, o que é preciso para ser caridoso? É ter um olhar para o teu próximo, é ter uma percepção do mundo além extra você, é perceber que na tua órbita existem outros,
e que nós não somos o centro do universo, o centro das atenções, o centro das piedades, dos cuidados, enfim. Nós fazemos parte de um composto e não somos o centro absolutamente de nada. Não somos coitadinhos, não somos vítimas, somos capazes de realizar pelo próximo. Quando entramos, eu sempre falo, por conta de uma possibilidade como piloto aeronáutico, é que existe uma instrução quando se entra num avião que ela é comum a todos. Ninguém pergunta se você qual a tua idade, qual a tua competência. Só se pergunta a idade dentro do avião e condição física é para aqueles que ficam nas saídas de emergência, porque você tem que auxiliar, estar pronto para seguir uma regra muito básica de fazer o movimento para abrir aquelas portas de saída de emergência, que todo mundo sabe, está sobre as asas, à frente e atrás do avião. Ótimo. Mas, no modo geral, existe uma instrução que, caso o avião sofra alguma ação e tenha que ter uma descompressão, máscaras cairão à nossa frente. Alguém já deve ter ouvido, ou já visto no cinema, ou participado quando entrou no avião, é uma instrução comum. Essa é uma das instruções que são generalizadas. Ninguém está perguntando se você é espírita, budista, católico, islâmico, protestante, nada. Umbandista, nada. Se você é ateu, se você é à toa, ninguém pergunta isso. Diz que no caso dessa descompressão, primeira atitude, máscaras cairão à sua frente. Então a primeira atitude, puxe-as, fixe-as, respire fundo, vire-se para a pessoa que está ao seu lado, pode ser um assento de 2, pode ser um assento de 3, pode ser um assento de 4, enfim, até de 5, mas vire-se para a pessoa que está ao seu lado, você vai ter que escolher, e ajude a pessoa caso ela precise. E aí você evolui pessoalmente com relação ao que você já vai fazer. Né? Então, essa é uma condição. Você primeiro se cuida para depois poder ajudar o outro. A caridade também é assim. Você não pode exercer uma caridade se você não souber se cuidar, souber ter atenção para consigo mesmo. Se você não souber que fazendo, porque eu gostaria que assim o fizessem para você, caso você necessitasse. Não é aquela esmola que a gente dá por uma obrigação social, não é aquele donativo que a gente dá porque estamos num ambiente social em que temos que demonstrar alguma coisa. Não. É o tipo de ação que a gente faz de modo silencioso, cuidadoso e silencioso. Cuidadoso para não humilhar o teu próximo, porque às vezes pode ser humilhante. Quem de nós gostaria de estar em qual situação? A de receber ou a de dar? Qual a situação mais confortável? A de dar. Porque se eu posso dar, significa que eu já possuo. A base é essa. Porque a gente geralmente não vai dar aquilo que pode nos fazer falta. Deveria ser o óbolo da viúva, que nós já ouvimos, né? Mas ela está dando muito além daquilo que teria competência para fazê-lo. Mas a gente consegue já repassar uma parte. Só que isso tem que ser cuidadoso, porque senão a gente humilha o próximo. E a gente descuida. Vamos lá. Na parábola do samaritano, como é que fica aquele ambiente, aquele cenário? Então, dizem que um homem não tem nenhuma personalidade, não diz de onde ele é, o que ele faz, por que ele está ali, o que pretendia, de onde vinha. Não faz nenhum julgamento. Jesus dá apenas a imagem de um semelhante para nós. Não é isso? É um homem. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jericó era a base do comércio, era a base dos estudos também, era a base de muita troca, de muito câmbio, onde havia bancos. Enfim, Jericó era um espaço importante na geografia daquele ambiente em que Jesus estava inserido naquela época. Ele bem assim sabia, porque já tinha passado por lá também. E Jerusalém era chamada a Cidade Santa, como até hoje faz-se uma referência. Lá era um outro ambiente, que estava cuidado de uma outra forma. Tinha uma população, tinha um pequeno mercado, tinha uma vida social pequena, mas ela tinha um outro atributo, tanto que era lá que havia uma maior concentração das forças romanas, que à época imperavam no controle. E então, ele diz, um homem descendo de Jerusalém para Jericó, tomado pelo assalto de outros, é tomado de ser despido, perder todos os seus bens e ainda ferido, e lançado ao canto da estrada.
Então, o que nós estamos olhando para isso? O que Jesus está nos chamando? Qual é o ambiente que nós vivemos hoje? O ambiente de que nós transitamos entre o mais alto e o mais baixo a todo momento. A gente tem uma mudança nos nossos patamares diários, só de pensamento, eu não estou nem falando das ações externas, mas das ações internas, porque nada acontece no mundo, nada acontece na nossa vida, nada acontece ao nosso derredor sem que antes tenha sido projetado por nós ou tenhamos tido alguma filiação fluídica, alguma atenção, algum movimento nesse sentido para nos associarmos a isso. Não, mas eu não tenho nada a ver quando acontece um terremoto. Para aí, pensa. Para aí, pensa. Por que você está ali? Por que está sofrendo aquela ação? Tá, aqui nós estamos falando do Evangelho. Tem o Livro dos Espíritos e o Evangelho para dar uma série de explicações. Mas não vamos tão longe, vamos voltar. Então, esse homem que desce sofre essa ação brutal e fica caído. Um sacerdote que passava julga porque pela indiferença, pelo não fazer nada, porque vocês já sabem dessa história, ele passa, vê e prossegue o caminho. Ele também está saindo de Jerusalém e voltando para Jericó. Ele também está saindo do mais alto, das vibrações mais positivas, para um processo mais mundano, para coisa mais de mundo. Mas ele passa, não se sente sensibilizado, ele deve julgar. Por que está ali caído? Não, Jesus não diz, mas só diz da indiferença do sacerdote. E logo na sequência, como se fôssemos todos grandes espectadores, percebemos que Jesus nos coloca o levita, que é alguém que está ligado ao templo, está ligado às leis religiosas, é aquele que tem acesso ao templo, ele trabalha para o sacerdote. Ele tem uma posição, um status social e um status dentro da cadeia da sinagoga muito importante. Mas ele também passa indiferente, tipo, não estou percebendo. Aliás, isso me faz lembrar muito esse trabalho que nós já fazemos há mais de 20 anos com população em situação de rua e que sei que tem uma série de pendores, tem uma série de críticas, mas existem uma série de outras avaliações e não é nenhum trabalho de assistencialismo. Na verdade, pelo que nós professamos lá no SEMA e acredito na Casa do Caminho, em todos os outros centros, levar a comida é um meio de dar uma palavra, de fazer um contato, de se aproximar desses homens e mulheres que vagueiam perdidos aí pelas ruas, embaixo das marquises, para tentar um contato, uma melhor. Ah, mas você acha que vai dar certo? Se eu não achar, você não estava mais de 20 anos fazendo. Porque o que é dar certo? Aí você poderia pensar lá na parábola do semeador, que não é para esse momento, mas que já nos chama. Fica aí a provocação para cada uma das senhoras e senhores pensar, será que não vai dar certo? O que é dar certo? O que é estar dando certo? Mas voltando lá na parábola, naquele momento aquele homem ficou lançado à própria sorte, à própria desgraça, como seria colocado, e eis que vem um samaritano, lá da Samaria, um lugar que é rejeitado pelos judeus, está lá na posição geopolítica do espaço da época, mas tem uma separação, existe um modo, tanto que o samaritano ele está numa posição geográfica que todos poderiam estar passando por aquele espaço, mas não fazem por causa desse destaque, por essa diferença, por esse preconceito, né? Por essa diminuição de uma raça, porque a gente já ouviu falar muito isso, né? Uma raça menor, uma raça pequena. Nós, infelizmente, viemos séculos e séculos produzindo essa sensação de castas e de diferenças, como se isso tivesse valor real, e na verdade de real é que isso foi inventado e não serve para absolutamente nada, mas também não é o momento para discutirmos isso. Mas fica que o samaritano passa, exatamente ele, que é aquele que vai ser contundente com o judeu clássico, o judeu colocado, postado dentro da sociedade, e que ele vai, percebe o homem, socorre-o, tanto que lá diz assim, quedou nele vinho e óleo, que eram duas formas de quase que ungüentos que eram usados como remédio, além de
nos servir como alimento, eram usados como remédio também, dele tratou e botou em seu animal. Ele cede. Ele tinha uma montaria, que era algo de especial, muito especial à época, e ele cede para colocar aquele que está ferido, caído, sem condições, e leva-o a uma hospedaria, aquele que hospeda, aquele que recebe, lugar onde você para descansar, e lá ele tem uma frase muito simples: cuida dele, trata dele, faz o que é necessário, está aqui um dinar, e se mais precisar, faça-o, porque na volta, eu assim te pagarei. As imagens são muito fortes. Quando a gente está falando de caridade, esse homem tem um sentido de misericórdia. Ele tem um sentido de parar o que ele estava fazendo. Veja, na época e hoje, nós paramos para olhar para o próximo, para olhar para alguém. Às vezes a gente sai de casa deixando alguém não tão bem, porque nós temos o compromisso de trabalho, temos obrigações externas e ficamos aturdidos pelas coisas e submetidos às coisas e de tal forma quase extorquidos por essas coisas que não percebemos as necessidades que temos às vezes de lançar mão do melhor de nós em detrimento das nossas obrigações. Eu não estou dizendo para ninguém ficar faltando ao emprego, ao trabalho, à faculdade, à escola, nada. Estou dizendo que o sentido que está aqui, daquilo que eu pude aprender quando percorri todas essas páginas, relendo novamente a parábola do samaritano, o mandamento maior, Paulo, quando tem o poema, e que ele diz: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Frio, metalicamente frio, automático. Então, o que eu estou colocando é que nesses personagens fortes dessa parábola do samaritano, somos nós. Cada um de nós vivendo um tempo dessas múltiplas existências que tivemos, sabemos que tivemos, inclusive a presente, que é extraordinária e a melhor, e de todas as outras que estamos almejando, porque serão necessárias para o nosso lapidar, para a nossa melhora, mas que todos nós já ocupamos esses espaços. Nós já predamos o nosso próximo, já fomos predados quantas vezes, inclusive nessa vida, quantas das vezes. Talvez não tenhamos, não é uma acusação, pelo amor de Deus, eu só estou fazendo um exercício, não estou dizendo dos senhores e senhoras, mas partindo de mim um exercício. Quantas vezes eu não errei e me fiz indiferente a tantos que estavam caídos à minha volta? Quantas vezes eu não predei, não fui e busquei me fazer valer de algo, passando por cima de alguém ou tirando a oportunidade de alguém para me dar bem? Porque se eu dissesse que não, eu estaria mentindo aqui. Vocês me desculpem, eu não vou ficar me cobrindo aqui com um manto que não existe, só se fosse o manto da invisibilidade e da vergonha, né? Porque é o manto da invisibilidade e da vergonha de tanto ter feito tantas coisas que me trazem ainda um impacto, mas que graças a Deus eu olho para isso como, olha, dá para perdoar, desde que você faça a reparação agora e segue em frente fazendo o que é bom. E é certo, porque já sabe o que é errado, se voltar nele é por vontade própria, está se locupletando. Então, quando está falando nessa caridade, e que vem essa passagem de Paulo, ele vem e coloca aqui: agora, as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. A caridade. Está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. No primeiro movimento que ele faz, a mais essencial é a caridade. E ele faz todo, de tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade, que diz: quando eu mesmo tivesse a linguagem dos anjos, a língua dos anjos, você vê, a linguagem dos homens, está no plural, é a multiplicidade de sentidos, a linguagem dos anjos, o angélico, o superior, não esse anjo que nós olhamos, mas o angélico, o superior, aquele que já tem angelitude, ele só tem uma língua. Ele só tem um discurso, ele só tem um objetivo, e é o objetivo do bem, é estar no bem, com o bem, para o bem, fazendo o bem. Tanto que eu costumo dizer que eu nem sei se eu ouvi ou se eu induzi isso através de tanto estudar, que é pouco ainda, mas eu acho que espírito perfeito não perdoa.
Eu tenho essa convicção, eu acho que não perdoa. Eu acho que meu mentor, que está comigo esse tempo todo, é um fiador dessa minha presença terrena, está aqui, tomou para si uma tarefa que, particularmente, eu adoro ele, mas eu não sei se eu teria a coragem que ele teve de tomar para si, se esse parceiro continuado está aqui presente, respeitando o meu livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio ele é bom para nos fazer ensinar experiências, experimentar. Mas quantas vezes a gente tropeça, meu Deus do céu, né? Quantas vezes, assim, de boa vontade, abre aspas e fecha aspas, a gente tem esse sentimento, mas se atropela. Mas eu acho que ele também não perdoa. Mas teu mentor não perdoa? Não, acho que anjo de guarda, mentor, os bons espíritos, acho que o Dr. Herman não perdoa, acho que a irmã Maria Angélica não perdoa, acho que Paulo não perdoa, ninguém perdoa. Eles não perdoam porque eles sequer julgam. E aí, eu vou lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, e que diz: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Essa pergunta que Kardec coloca e diz assim: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Isso é para a gente. Nós é que temos que ser indulgentes porque procuramos a indulgência, nós temos que perdoar para sermos perdoados. Lembra, Pai Nosso? A gente fala, perdoa, assim como perdoamos. Assim, a gente põe numa condição, a gente nos é ensinado a fazermos isso numa condicional. Sermos perdoados tanto quanto perdoamos. Livrar-nos das tentações do mundo, da coisa mundana, e nos liberar do mal. Livra-nos do mal, mas não é do mal externo, é do mal que ainda habita no íntimo de nós. Daí o exercício da caridade ser tão extraordinário, não do assistencialismo. Não vai ficar protegendo e defendendo os outros de maneira que eles possam simplesmente se colocar e fazer as coisas como devem ser feitas porque já estão recebendo. Não, é uma atenção para levantar o próximo. Lembra quando eu comecei a falar? De modo que não o toque, de modo que não lhe fira a suscetibilidade. Nós temos hoje um sentido na nossa justiça humana, terrena, aqui no Brasil, em alguns outros lugares também, que quando alguém ganha uma pena alternativa, ele ganha o castigo, né? A pena alternativa é um castigo de fazer um trabalho voluntário. Meu Deus, voluntário é abrir mão de si, é exatamente sair nesse sentido de misericórdia, de indulgência, de bem-querer, de bem-fazer, de sentir o outro que precisa e ali realizar. E aqui virou castigo. A mesma coisa que o sentido de trabalho, como lá antigamente, que era uma ferramenta com um nome do qual deriva a palavra trabalho, para determinar uma ferramenta de castigo, uma ferramenta de tortura. Então, a gente altera no nosso psiquismo umas mudanças. Ser voluntário, estar voluntariamente no bem, não quer necessariamente que você esteja agregado a um grupo. É claro que dentro da casa espírita você é chamado, muitas das vezes, para fazer isso, para cuidar disso. Mas houve uma distorção da palavra. E a gente precisa entender o seguinte, no meu ver, e eu coloco esse desafio, a gente fica reclamando muito que o governo não faz, seja o governo federal, estadual, municipal, que os nossos dirigentes, que as pessoas, que a sociedade não realiza, que fulano não faz, que os ricos não contribuem. Meu Deus, faz cada um de nós fazer aquilo que desejamos. A gente tem que ser o exemplo, a gente tem que ser o modelo. Como modelo e guia Jesus, nós temos que ser um automodelo de fazermos as coisas para darmos andamento e fazermos prosseguimento dessa caridade. Não espera ninguém, não espera nada, não espera coisa alguma. Faz, mas eu tenho pouco. A caridade não é só material. Você pode ouvir pessoas que, independente da sua condição social, estão precisando e precisam de auxílio, de ajuda, de escutação. Saímos do Setembro Amarelo, que fala muito de escutação, para entender aquelas pessoas que estão em processo depressivo agudo e que podem chegar ao suicídio. Nós podemos dar atenção porque alguém doente, por melhor que esteja nas suas condições sociais, por mais disponibilidade material que disponha,
doença e dor, que são consequências naturais, são democraticamente distribuídos para todos nós. Então, caridade é fazer sem olhar a quem? A esse sentido, sem olhar, sem fazer medição, sem julgar. E é uma caridade que você faz para elevar, para sustentar, para dar prosseguimento, para um ressurgimento. Não é para ficar num assistencialismo. Mas a gente não pode julgar e determinar quem é quem. A gente tem sentimento, tem percepção para fazer isso. E caridade também não pode ser uma forma de nos apresentarmos socialmente ou nos desatendermos de certas responsabilidades maiores, dando pequenas esmolas imediatas e se fazendo o curativo que você faz em você, achando que está fazendo um curativo no outro. Enfim, caridade, gente. Não dá para falar muito mais, gente. Nosso tempo já está estourando. E acho que todos os senhores e senhoras têm um sentimento hoje, já têm esse evangelho no seu íntimo, de maneira a entender. Eu só vim aqui lhes provocar, não vim ensinar nada, porque sei que está em cada um de vocês esse sentimento maior. E assim, encerrando nesse tempo que tivemos a oportunidade da nossa reflexão, rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o doce Rabi, irmão maior e médico de nossas almas, ao bondoso e querido Dr. Herman e todos os bons espíritos obreiros da Casa do Caminho, que continuem a nos assistir, nos intuir, nos sustentar, agirem em prol de que possamos continuar nesse caminho, nessa vereda, que não é fácil, mas é possível, da nossa transformação através de fazer o bem ao nosso próximo. Afinal, a gente não quer mal para nós. Então, por que querer para o teu próximo? Deixa disso, isso aí é passado, já passou. Deixa para lá. Não julga, ser indulgente, porque cada um de nós também precisa da indulgência de tantos que estão à nossa volta e, sobretudo, do Pai maior. Que a graça de Deus esteja presente hoje e sempre no coração de todos. Graças a Deus. Muito obrigado. Tchau.